Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje o nosso podcast presta um serviço aos eleitores de um modo geral. Muitos não conhecem a fundo o trabalho de um cargo legislativo e, para entender melhor, nós estamos recebendo hoje o vereador e pastor Diego Fortunado. Vereador, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ô Marco, agradeço o convite, me sinto muito honrado em estar abrindo essa série aqui junto com você e dizer que eu estou à disposição para poder esclarecer todas as dúvidas que possam existir aos espectadores, aqueles que buscam ter curiosidade sobre o dia a dia de um parlamentar. Eu vou apresentar o nosso convidado, Vitor Diego Lima Fortunado, aracajuano, formado em Direito. Está no seu segundo mandato como vereador no município de Aracaju pela União Brasil. Hoje é secretário da Comissão de Justiça, Redação e Ética da Câmara de Vereadores e também é membro e pastor da Igreja Quadrangular de Aracaju. Pastor, muita gente não sabe exatamente o papel do legislador, por isso é uma oportunidade de mostrar à população a importância dele no dia a dia, entender como ele pode contribuir para a sociedade. Mas eu sempre começo com uma pergunta para a gente brincar e ficar descontraído. O que é mais difícil, aprovar um projeto de lei ou convencer a esposa em casa? Olha, eu acho que convencer a esposa em casa é um pouco mais difícil. Marco, minha esposa é exigente, então eu acho que convencer em casa é mais difícil. Mais difícil, né? O senhor é formado em Direito. Chegou a atuar como advogado? Sim, eu sou formado em Direito, tenho um escritório de advocacia, atuo na advocacia, na Câmara Municipal também, através da minha formação, consigo contribuir muito através da Comissão de Justiça e Redação. Então, eu sou um advogado muito atuante e muito realizado com essa profissão. Isso te ajuda de alguma forma no trabalho, a entender justamente leis como advogado nessa composição mesmo? Olha, Marco, eu acredito muito nos propósitos de Deus e eu confesso que quando eu fazia minha faculdade, que eu estava lá na academia, eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer quando sair daqui? Qual vai ser meu propósito? E hoje, nesse cargo político, nessa função política, eu entendo o quão foi importante minha formação em Direito, porque eu posso contribuir de forma técnica. É fundamental que você conheça a diferença entre um projeto de lei, entre um projeto de decreto legislativo, a diferença entre aquilo que é constitucional, aquilo que é inconstitucional, aquilo que um vereador pode fazer, aquilo que um vereador não pode fazer, aquilo que é papel do vereador, aquilo que é papel do prefeito, aquilo que é um papel estadual. Então, são coisas que a formação nos ajuda muito. Dá para perceber que algumas já aprovadas estão mal escritas, mal elaboradas? Infelizmente, isso acaba acontecendo muito, porque assim, Marco, a gente tem muitos parlamentares que, na maioria, os parlamentares são representantes da comunidade. Então, tem muitas pessoas simples, pessoas que muitas não têm nenhuma formação superior, mas elas representam a comunidade, representam um segmento e chegam na Câmara. A Câmara dá uma estrutura para que o vereador possa ter uma assessoria, mas muitas vezes o projeto ele acaba não chegando na forma técnica. E aí, com toda gentileza, sem querer expor nenhum colega, a gente chama, a gente conversa, a gente traz orientações para que, de fato, o projeto seja feito seguindo os requisitos legais e quem ganha com isso é a população aracajuana. Vereador, nesse caso aí, uma lei mal escrita e acaba sendo aprovada, ela pode, na verdade, criar problemas e não soluções, né? Com certeza. Isso acaba acontecendo, Marcos, Marco, de forma excepcional, porque um projeto ele tem uma tramitação a seguir na Câmara Municipal. Então, eu, vereador Pastor Diego, eu dou entrada no projeto. A primeira coisa, esse projeto ele é distribuído para a Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão, no qual hoje eu exerço a função de presidente, ela é composta por 5 vereadores. A gente senta com a equipe jurídica e a gente avalia o projeto inteiro. Primeiro, a gente avalia os requisitos legais. Se o projeto atende à legislação, se o projeto está de acordo com a lei orgânica do município, com a Constituição do Estado de Sergipe, com a Constituição Federal, com as leis federais. Passando por esse requisito, a gente vai agora para a parte de redação. Se ele está de acordo com a norma culta, se ele de fato está organizado. Se tiver alguma falha, aí é o momento que a gente pode dar um parecer pela negativa do projeto, ou a gente pode apresentar alguma emenda para poder corrigir aquele projeto. O projeto ele só sai da Comissão de Justiça para uma votação em plenário depois que ele sofre toda essa correção. Então, um projeto mal elaborado, dificilmente ele vai chegar a ser votado e aprovado, porque primeiro ele passa por um filtro na Comissão de Justiça e Redação. Isso é bom para a gente fazer com que as pessoas
entendam que nada é votado toque de caixa. É Exatamente. feito com muito planejamento. É porque Exatamente. as pessoas têm essa impressão, que é um dos nossos objetivos aqui no podcast, é também a gente esclarecer tudo isso. Se tem uma visão errada, acho que, como a gente falou nos bastidores, a gente precisa formar mais que os brasileiros entendam de política e não de partidarismo. Isso é muito importante, Marco, porque assim, a política faz parte do dia a dia da nossa vida. A política está discutindo o imposto municipal, a política está discutindo a mobilidade urbana, a rua que você vai passar, o trânsito, o semáforo, as regras de convivência na cidade. Então, tudo isso nós estamos discutindo na política. Então, é fundamental que o cidadão esteja atento. Um exemplo, se o cidadão vai no posto de saúde e não tem a medicação, é na política que a gente discute e cobra que aquele problema seja resolvido. Se o cidadão pega um transporte de má qualidade, é na política que a gente vai discutir para que isso seja resolvido. Então, essa sua iniciativa é importantíssima para que cada vez mais a população, independente de partido, ela esteja atenta quem são as figuras que estão no cenário para poder cobrar as melhorias que têm que acontecer em uma cidade. Eu queria falar um pouco antes da política. A sua formação cristã se liga muito à Igreja Quadrangular, atuando no ministério e como pastor. É desafiador sair do universo ali da igreja, dos cultos, e enfrentar a política, os embates. Olha, Marco, é interessante. O meu caso, a minha chegada na política foi uma chegada missionária. Eu fui chamado como missionário. Então, eu sou pastor de igreja, pastor titular de igreja, estou pastoreando junto com a minha esposa, a pastora Camila. E eu, muito ativo na igreja, trabalhando. Cresci, graças a Deus, eu cheguei na Quadrangular, eu tinha 17 anos, então eu fui me desenvolvendo na igreja, a minha vida foi transformada, eu comecei a fazer faculdade, eu estava na igreja, eu me formei, estava na igreja, eu constituí família na igreja, então eu sou muito grato a tudo que Deus fez na minha vida, através dos meus pastores, o pastor Luiz Antônio, pastora Cida, minha igreja do Evangelho Quadrangular, então é todo um processo que eu fui vivendo, e depois que me formei, que eu comecei a atuar na advocacia, eu cuidava da parte jurídica da igreja, como até hoje, graças a Deus, eu cuido. Então, toda a parte jurídica eu sempre estive cuidando, dando toda a assessoria, até que um dia o pastor Luiz me chamou para uma conversa e disse assim: pastor Diego, eu preciso falar com você, um final de ano. E eu lembro, Marco, que eu disse à minha esposa: o pastor Quadrangular, ele é itinerante, então hoje eu vou ser pastor em bairro tal, amanhã você pode estar na cidade tal, no estado tal. Então, quando ele me chamou, eu disse assim à minha esposa: eu acho que a gente vai ser transferido de igreja, final de ano, eu acho que é. E ele me chamou e disse assim: ó, Diego, você é pastor, você é advogado, você atua juridicamente, a gente confia no seu trabalho e eu tenho uma missão para poder te passar e queria saber se você aceita. Eu queria te convidar para você ser o nosso representante político. Eu entendo que Aracaju está precisando de uma voz que represente os nossos princípios, os nossos valores e a gente acredita que você pode ser essa voz. E eu disse: pastor, eu sou um pronto para toda a obra. Missão dada é missão cumprida, então estamos juntos. Então a minha ida para a política é com essa visão missionária. Então, pela visão missionária, chegando à sua pergunta, eu digo, a gente consegue conciliar. Porque qual é o meu propósito como pastor? É servir as pessoas, é servir o reino. Qual é o meu propósito como advogado? É servir a comunidade, servir a justiça. Qual é o meu propósito como vereador? É servir a população. Trabalhar para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, defendendo os princípios e valores que são fundamentais para a construção dessa sociedade. Eu acho interessante o senhor falar isso, porque a gente precisa também tirar depois dos últimos anos, vamos botar pelo menos a última década, a gente precisa limpar um pouco mais visões que a gente tem do político. Quando a gente fala político, já joga tudo no mesmo saco. Eu acho que, como isso, temos bons políticos em todas as esferas, municipal, estadual, federal, e muitos encaram isso como uma missão. Tem ali, ele quer mudar mesmo o dia a dia das pessoas. A gente precisa só, como eu falei, a gente fazer com que as pessoas sejam mais políticas para entender e saber até escolher. Exato. E não ir pelo embalo. O senhor está na segunda legislatura, a primeira foi no período 21-24. Isso. Aos 29 anos, chega na Câmara de Vereadores. Deu um frio na barriga quando chegou? Na verdade, Marco, eu tinha 27 anos quando eu cheguei. Fui um pouquinho mais novo, então assim, eu confesso para você que quando eu cheguei no início a gente fica com aquele frio,
mas o fato de vir de uma experiência de igreja, de altar, de cuidar de pessoas, o fato de vir da advocacia, então, eu já trabalhava ativamente nos fóruns, audiências, tribunais, sustentações orais, então, essa experiência que eu tinha me ajudou muito. Agora, confesso que dá esse frio na barriga, porque é um ambiente novo, é um lugar novo, e você começa ali a defender aquilo que você acredita contra um sistema que muitas vezes discorda dos seus valores. Então, assim, deu frio, mas graças a Deus, nosso Deus que capacita, me ajudou a dar conta do recado. Tem lembrança dos primeiros desafios, porque sair, por exemplo, da vivência de fórum, ali não, você tem outros vereadores, você tem regras, Isso. E são decisões que mexem com uma cidade. Concordo. Meus primeiros desafios, eu confesso que os mais foram os embates políticos com as ideologias partidárias totalmente diferentes daquilo que eu defendo e acredito. Então, esses foram os principais. Eu acho que os desafios mais assim pesados que eu enfrentei foram quando os meus valores foram atacados, os meus princípios foram atacados, e eu tive que me posicionar e causar, de fato, constrangimento e defender aquilo que eu acreditava. Eu acho que esses foram os principais. Começando a entender um pouco sobre a legislatura e o trabalho do vereador. Ele tem um papel direto com o comandante do executivo, que é o prefeito? Ele tem esse contato direto, ou é uma instituição que vai lá e conversa com ele através de documentos, de leis? Tem um pouco? Então, Marco, eu acho que sua pergunta ela é importantíssima para que a gente possa esclarecer muitas dúvidas da nossa população. Nós temos 3 poderes legalmente constituídos através da Constituição Federal de 1988. Quais são esses 3 poderes? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São poderes e cada um atua na sua esfera específica. Poder executivo. A palavra já traz uma direção. O poder executivo ele tem a missão de executar. Ele tem a missão de fazer acontecer. Tentando falar da forma mais simples possível, fazer acontecer. O poder legislativo, ele tem a sua principal função de legislar, de criar leis para que o poder executivo venha aplicar. Então, o papel do poder legislativo: Câmara Federal, Senado, aí vem para o Estado, a Assembleia Legislativa, vem para o município, a Câmara de Vereadores vai criar as leis a serem aplicadas de acordo com a sua área de atuação. Então, o Executivo, ele vai administrar, ele vai executar. O Legislativo, ele tem a função de criar as leis que serão aplicadas e, além de criar essas leis, ele tem uma função de fiscalizar. Então, eu crio a lei, eu fiscalizo se o executivo está aplicando aquela lei que foi criada, se ele está administrando da forma correta. E o judiciário deveria aparecer quando um dos dois falha. Quando existe a falha do executivo e a falha do legislativo na aplicação ou na elaboração dessa lei, é a hora que o judiciário deveria aparecer. Eu ouvi hoje de manhã uma coisa interessante, que aí cabe bem o que o senhor disse, de fiscalizar. Um prefeito em Aracaju criou uma lei quando era vereador. Ele criou uma lei para incentivar a cultura. E aí essa lei não está sendo aplicada. Ele teve a chance de aplicar sendo o executivo de uma lei que ele, quando era legislativo. Então é nessa hora que o vereador vê ali uma falha em alguma coisa que não está atendendo à sociedade, procura se há uma lei que faça com que o executivo execute. Isso. E você vai lá e cobram, né? Toda semana nós temos pauta Fala de Aracaju, nós temos pauta de votação terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. O que é que nós estamos discutindo nessas pautas? Projetos importantes para o dia a dia de nossa cidade. Eu vou dar um exemplo. Amanhã vamos discutir um projeto que busca a autorização para o executivo adquirir um empréstimo de 161 milhões de reais para poder adquirir e comprar ônibus elétricos para a cidade de Aracaju. Então, a gente vai ter uma pauta de votação, a gente vai discutir e esse projeto vai ser aprovado. A partir daí, o município tem que aplicar. Se for aprovado, ele tem que ir lá, tem que ir com esse crédito que foi adquirido, comprar esses ônibus, e o nosso papel é ir lá fiscalizar se tudo que foi aprovado foi exatamente cumprido. Então, a gente tanto
legisla, como a gente faz esse papel fiscalizador. Inclusive, a gente vota a prestação de contas do prefeito. Então, a gente anualmente vai analisar as contas do executivo, se tudo que foi aprovado foi rigorosamente cumprido, para que a gente possa trazer essa aprovação. O senhor falou de projetos, mas também vocês podem estar revisando leis antigas para ver se elas estão atuais, se elas estão funcionando, precisar fazer ajustes? Um grande desafio, o que eu estou falando aqui, Marco, estou falando para a população a parte muito teórica. Agora vamos para a prática. A teoria deveria acontecer assim. A prática, na grande verdade, é que, sem medo de errar, 90% das leis que são aprovadas de interesse social, elas acabam não sendo aplicadas na ponta pelo executivo. Eu vou falar por mim. Na legislatura passada, eu aprovei um projeto que criou o programa de saúde emocional nas escolas da cidade de Aracaju. O projeto até hoje não foi aplicado. Eu aprovei um projeto que obriga o município a instalar nas pontes, viadutos e passarelas da cidade de Aracaju, tela de proteção para poder cuidar da saúde emocional e evitar casos de suicídio. Projeto meu, aprovado. Que é uma coisa difícil, né? Aprovar, né? Até hoje não foi aplicado. Projeto que cria um núcleo de saúde emocional. Como pastor, eu acompanho constantemente pessoas com problemas na sua alma e a gente aprovou um projeto para que Aracaju tivesse um núcleo de saúde emocional. Até hoje não foi aplicado. Então, estou dando exemplo. Eu tenho projetos aplicados? Tenho. Um exemplo, um projeto meu que obriga o município a instalar vídeo monitoramento e botão do pânico em todas as escolas da cidade. É um projeto que está sendo aplicado, é uma lei de minha autoria. Porém, a maior parte dos projetos que eu aprovei não foram aplicados ainda. Então, qual é o nosso papel? É cobrar do executivo que aplique. Nós temos muitas leis importantíssimas aprovadas em nossa cidade, que são leis e muitas vezes de acordo com o interesse político, falando assim de forma muito transparente, de acordo com o interesse político de quem está no poder, não é aplicado. Foi bom o senhor falar sobre isso, porque eu estou chamando o senhor pelo seu cargo e a importância, o respeito que tem pelo cargo e pela própria educação. Mas é bom falar sobre isso para que as pessoas entendam justamente esse depoimento de um vereador. As leis estão lá, não é fácil aprovar, porque você tem que convencer uma maioria para votar e ela não executar. Então, às vezes, assim, você... é tudo farinha do mesmo saco. Não, calma, não é assim que funciona. É um jogo, infelizmente, é um jogo e às vezes, acho que não, na maioria, quem paga, infelizmente, é a população, que seria a maior beneficiada. Aí onde vem o nosso propósito dessa série. É aí quando você é politizado, você sabe o que acontece no seu município, no seu estado, no seu país, e aí você também cobra. Não joga só para o político. Você, cidadão, também é parte. Você não é parte só naqueles dias de votar. Eu tenho um trabalho, uma estratégia do nosso mandato que se chama o mandato participativo. E eu tenho aqui no meu telefone diariamente pessoas, eleitores, população em geral que participam do nosso mandato, que manda sugestão, que manda reclamação de problemas na rua, na comunidade, no posto de saúde, que traz ideias. Eu estava sábado participando de um evento do aniversário de 170 anos da cidade de Aracaju. Aí uma jovem chegou e disse assim: pastor, eu admiro o seu trabalho, eu preparei um projeto de lei falando sobre o intervalo bíblico, um projeto que está muito bom e eu queria te apresentar. Aí eu marquei com ela amanhã na Câmara Municipal. Eu falei: venha na Câmara, eu vou te receber. Eu olhando o projeto e o projeto estando de qualidade, estando pronto para ser dado a entrada, eu farei isso com a maior alegria e vou registrar a sua participação. Então, o mandato participativo é exatamente esse, é do parlamentar que está à disposição da comunidade para ouvir as demandas, as reclamações e fazer aquilo que está ao seu alcance. É bem verdade, Marco, que muitas vezes nós que somos legisladores, a gente se sente impotente. Isso é fato. Porque quando a gente está disputando a eleição, que você se torna um vereador, o nosso sonho é transformar a cidade. Só que nós não somos executores, como eu disse, nós somos os fiscalizadores.
Então, quando começam a surgir os problemas, a maternidade está faltando material, o posto não tem, faltou medicação. A gente não pode chegar ali, comprar e resolver. A gente vai, fiscaliza e fica cobrando para que o problema seja resolvido. Eu passo ali na rua, tem um buraco, a rua sem um asfalto adequado. A gente não pode chegar amanhã e exigir que o asfalto seja colocado. A gente tem que cobrar para que o executivo faça. Então, muitas vezes é uma situação desafiadora que a gente queria trazer a solução, só que a gente não está na nossa esfera de competência. A nossa competência é cobrar e fiscalizar para que o problema seja resolvido. Pode acontecer, no caso dessa legislatura participativa, mas não só seguindo ela, as ideias surgem em casa, numa conversa de família. Exato. Alguém tem uma ideia e fala, poxa, a gente podia levar isso para a Câmara. Exato. A Câmara ela é acessível, é a casa do povo, É a né? casa do povo. A Câmara Municipal de Aracaju ela é totalmente aberta. Qualquer pessoa que chegar na Câmara tem acesso, consegue assistir a galeria, a sessão, consegue falar com os vereadores, porque é a casa do povo. Um projeto de lei, como você falou, pode vir de qualquer cidadão. Eu tenho uma ideia em casa, faço um rabisco, procuro aquele vereador que mais simpatiza e posso pedir a ele, Pode olha, pedir, analisa essa ideia. E vai se dar de entrada, com certeza. Eu sou o primeiro que me coloco à disposição. Quantas sugestões que eu já recebi, sentei, anotei, discuti, dei entrada. Então, qualquer cidadão que tiver alguma ideia, Marco, alguma sugestão, eu estou à disposição. Pode falar comigo através do meu Instagram, dos canais de comunicação, pode falar através da Câmara. A gente está lá, é só chegar e pedir para falar com o pastor Diego que vai ser atendido. Como é que é o dia a dia na Câmara? Vocês têm cada um tem a sua rotina ou existe uma parte que é padrão para todos? Existe a parte padrão. Terça, quarta e quinta são os dias de sessão. Terça pela manhã, a sessão começa às 9 horas e vai geralmente até 1 hora da tarde. Quarta, mesma coisa, e quinta, mesma coisa. Então, na sessão, você tem a parte dos expedientes de fala, pequeno expediente, grande expediente, onde os vereadores vão trazer as sugestões, os problemas da cidade. E nós temos a parte da ordem do dia, que são as votações dos projetos. Isso acontece todos esses 3 dias. Além disso, nós temos um espaço chamado Tribuna Livre, que toda terça-feira pela manhã, qualquer cidadão da nossa cidade, previamente inscrito, que tenha uma reclamação, uma demanda para trazer, ele pode chegar na Câmara, ele vai usar a tribuna e vai apresentar aquela reclamação, aquela demanda, aquela solicitação aos vereadores. Seria um saque? Exatamente. Ao vivo, olhando para os Exatamente. É um saque ao vivo e a gente está ali à disposição para poder ouvir e buscar soluções. Então, terça, quarta e quinta e as terça-feiras tem esse dia da Tribuna Livre. Ai, gente, uma ótima dica, porque é a hora que você pode ir lá fazer, em vez de ficar só reclamando, leve o problema. Às vezes a cidade, Aracaju, não é uma metrópole, mas ela tem uma extensão territorial Exato. grande, às vezes não dá para ver tudo. Exato. E você leva a sua ideia para lá. As sessões, elas são transmitidas pelo Instagram da TV Câmara, pelo canal no YouTube. Então, as pessoas podem participar ao vivo, mandar mensagem, mandar sugestão. De fato, é um canal muito aberto. Agora, sim, terça, quarta e quinta são sessões. Mas o trabalho do vereador, confesso, Marco, que não para. Porque a gente tem demanda o tempo inteiro. Era isso que eu ia lhe perguntar. A divisão do tempo entre gabinete, sessões, atender as pessoas. Isso. O meu gabinete, as pessoas que conhecem o nosso trabalho sabem que a gente não para. Meu gabinete funciona de segunda a sexta-feira. Tem sessão terça, quarta e quinta, mas de segunda a sexta meu gabinete funciona. Atendimento ao público. Fora essa parte que eu estou falando da Câmara, vem a parte de fiscalização, a parte que a gente vai nos órgãos, a parte que a gente vai acompanhar as demandas da cidade, a parte que a gente vai atender as comunidades. Então, de fato, é um trabalho muito intenso. Parlamentar, que ele quer fazer um trabalho diferente, ele trabalha, não para. A demanda é grande também, né? Aracaju comporta... como grande cidade, eu quero comparar com São Paulo, mas São Paulo, pelo tamanho, tem subprefeituras. Aracaju comporta algo não parecido na mesma linha, porque você pode meio que controlar regiões. Eu acho, Marco, que a gente está atrasado nisso. Eu vou dar um exemplo. A gente vai para Salvador, que é aqui pertinho. É bem verdade que Salvador não se compara à extensão territorial e populacional da cidade de Aracaju.
Salvador é bem maior. Porém, por questão de organização, nós temos as subprefeituras. Nós temos a subprefeitura da parte do subúrbio, nós temos a cidade dividida em vários setores para que haja uma maior organização. Eu acredito que isso precisa acontecer em Aracaju, ao menos uma subprefeitura da Zona Norte e uma subprefeitura da Zona Sul, que pudesse de fato ajudar a realidade diária da população. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui em Aracaju não temos hospitais regionais. Isso é um grande atraso. Você vai para outras cidades aí, os hospitais regionais, outras capitais, eles funcionam como uma forma de desafogar os hospitais de urgência. Aracaju não tem. Aracaju a gente tem um Fernando Franco, que é um posto de saúde grande. Nós temos o Nestor Piva, que é um posto de saúde grande, mas nós não temos de fato um hospital de grande porte municipal para atender a população aracajuana. Então tudo acaba desaguando no hospital geral, no hospital de urgência e muitas vezes sobrecarga, superlotação. Então, essa subprefeitura ajuda a facilitar a organização de uma cidade como um todo. Essa criação dependeria de mexer em alguma coisa de Constituição? Depende. Seria através de lei. Eu acredito que a competência seria da Prefeitura de Aracaju. A prefeita teria que criar uma lei específica, criando essas subprefeituras, que vai ter que criar cargo, vai ter que criar órgão. Então, seria através de uma lei específica, ela mandaria a lei para a Câmara Municipal, a gente aprovaria e, em seguida, ela poderia fazer. A gente falou de população, mas o Executivo pode trazer para o Legislativo ideias e vocês elaborarem um projeto para ele poder executar? Isso. Essa parceria? Com certeza. Não é muito importante sua pergunta, porque nós somos poderes legislativo e a nossa função principal é legislar. Porém, dentro da competência do Poder Executivo, ele também tem a competência de mandar os projetos para a Câmara Municipal. Tem projetos que são de competência exclusiva do chefe do Executivo e ele manda para a gente. Então, ele tem ideias, ele tem sugestões, ele prepara o projeto e o projeto passa pela apreciação da Câmara Municipal, que sendo aprovado, vira lei. Pode ser aprovado e pode ser rejeitado. Como é que é a relação entre os vereadores? É assim, tem parceria, tem competição, porque tem gente de tudo quanto é lugar, com idades, com ideias, os próprios partidos, né, que tem ali um pouco de comando. Então, na Câmara Municipal, no todo, em regra geral, o relacionamento ele é muito respeitoso. Então, a gente não vive num ambiente hostil. Aqui a Câmara Municipal de Aracaju é um ambiente onde o relacionamento é respeitoso. Porém, nós temos bancadas. Então, você tem a bancada de situação e a bancada de oposição. Então, a bancada de situação, que é a base de apoio da prefeita, é uma bancada unida que trabalha para poder derrotar as ideias da bancada de oposição. E a bancada de oposição trabalha para poder derrotar as ideias do executivo e, consequentemente, a bancada de situação. Então, como a bancada de situação ela é maior em número de votos do que a bancada de oposição, a grande verdade é que quem dita os trabalhos do dia a dia é a bancada de situação, que tem um número maior de vereadores e, consequentemente, um peso maior de votos para poder aprovar ou rejeitar aquilo que entender pertinente. Como vereador e legislador, e principalmente é um cidadão morador, aracajuano, morador da cidade de Aracaju, você acha que a população precisaria estar mais atenta, participar, assim, questões de projetos, olha, vai ser votado tal coisa, vamos entender como funciona e ficar de olho assim, para chegar naquele que você votou e falar, a gente acha que isso é bom para a cidade, não para um grupo. Eu vou tocar, Marco, num assunto muito sensível diante dessa sua pergunta. Como vereador de segundo mandato, que acabou de sair de uma campanha eleitoral, uma das coisas que a gente ainda fica muito triste com a política é que uma grande parte da sociedade não está muito preocupado com o que o político representante ele está fazendo ou deixou de fazer. Tem muitas pessoas que estão apenas preocupadas com o benefício pessoal que pode ter em um período eleitoral. Então, confesso que não foram poucas vezes que eu cheguei em ambientes para poder apresentar o meu trabalho político, o meu primeiro mandato, e pedir um voto de apoio, pedir um voto de confiança, e no final a pergunta que eu recebi era assim, e o que é que eu vou receber para isso? O que eu vou receber para poder te dar esse apoio e votar em você? Então, infelizmente, essa cultura
cultura ainda do benefício pessoal acaba atrapalhando as pessoas de se preocuparem em acompanhar a política e ver quem são os verdadeiros trabalhadores, os bons vereadores, aqueles que buscam fazer um trabalho diferenciado. Não sei se você conseguiu me entender. Entendi. Tem muita gente que não está preocupado com de fato o crescimento, está preocupado com o seu benefício pessoal. A gente tem que entender que qualquer decisão, ela é, antes de mais nada, não é só individual, ela é coletiva Com também. certeza. Então, a ação de um município, de um estado, da própria federação, ela é coletiva nas Com decisões. certeza. Existem exemplos assim de legislaturas que possam ser mais de rua do que de gabinete? É possível a gente ver para o futuro que os legisladores em qualquer uma das esferas sejam mais na rua, mais próximos? Hoje, eu confesso para você, Marco, que hoje com o advento da rede social, tudo hoje a gente consegue transmitir por aqui. Eu confesso para você que hoje nós temos um grande número de parlamentares que fazem esse trabalho de rua. Quando a gente vai, nós temos 26 vereadores na Câmara Municipal. Eu me arrisco a dizer que ao menos metade está na rua, está ouvindo a população, fazendo mandato mesmo com a participação do povo, buscando resolver as demandas, buscando resolver os problemas. Então, acredito que isso cresça cada vez mais. A minha expectativa é que a gente possa evoluir a ponto da gente ter uma sociedade que não vota mais em um parlamentar, em um político que apenas vai trazer um benefício pessoal, mas sim naquele que apresenta ideias, que apresenta projetos, que comprova de fato a sua competência para resolver situações do dia a dia. Então, eu acredito que isso cresça daqui para frente. Eu sou de uma época, morava na Atalaia, e nós tínhamos lá a Associação dos Moradores da Atalaia. As associações ajudam vocês? Faz falta, né? Também. Nós temos muitas associações ativas. Um exemplo, Jabotiana, Inácio Barbosa, Sol Nascente. Eu acredito que a maioria dos bairros aqui da cidade tem associações, São Conrado, são associações ativas que estão constantemente lá na Câmara apresentando demandas, buscando soluções. Então, as associações ajudam, desde que o propósito seja de fato ajudar. Porque a gente sabe que nesse meio do caminho tem pessoas interessadas em ter benefícios pessoais, mas tem associações que são corretas, organizadas, que buscam de verdade ajudar a comunidade. Essas associações podem justamente fazer esse ajudar você nesse papel de fiscalização? Com certeza, apresenta as demandas, apresenta os problemas e com aquelas informações a gente consegue apresentar projetos, a gente consegue destinar emendas, que é uma conquista recente aqui do Parlamento Municipal. Nós temos emendas que são recursos do município que a gente pode destinar para alguns setores da sociedade, para resolver alguns problemas. Então, essa parceria, essa proximidade com as associações é fundamentais para que a gente tenha as informações certas. O vereador, teoricamente, ele seria o vereador da cidade, né? Não do bairro. Né? Exatamente. O vereador é interessante. O Poder Legislativo, o Parlamento, ele é composto. Por que não é um só? Porque são vários. Porque, de fato, a proposta é que existam vários representantes da sociedade. E esses representantes representam segmentos. Eu sou pastor, eu represento o segmento cristão. Ali tem um policial militar que representa o interesse da polícia militar. Ali tem um professor que representa o interesse dos professores, do servidor público. Então, o parlamento ele é composto por representantes dessa comunidade, dessa sociedade, cada um de acordo com o seu segmento. Então, imagine um ambiente onde você reúne pessoas que, na maioria, pensam totalmente diferente para poder discutir e chegarem a um consenso do que é o melhor para a sociedade. O senhor falou de emendas, né, que seriam verbas. É uma dúvida, se isso me surgiu agora. Às vezes um projeto seu tem um valor que a sua emenda não tem, esse custo. Existe uma forma de conversar com outro vereador que tem esse recurso destinado ao gabinete dele para se juntar e fazer aquilo acontecer? Vou tentar te dar um exemplo dentro da sua pergunta. A gente chegou uma informação para o parlamento, como já aconteceu, que o hospital universitário estava precisando equipar uma nova área construída para poder atender a população, mas não existia recurso. Foi o que a gente fez. A gente juntou todos os vereadores, cada um destinou uma parte do seu recurso, foi enviado um montante de aproximadamente 8 milhões de reais para que, de fato,
todo aquele setor fosse abastecido, fosse equipado e a população ganhasse. Então, emendas podem ser somadas sim. A gente vai ter uma praça, que a praça para construir, ela custa 2 milhões de reais. Só que eu só tenho disponível da emenda 1 milhão. Como é que eu faço? Eu posso chamar outro vereador e falar, vamos construir, é interessante para a cidade, vamos mandar, eu mando 1 milhão, você manda 1 milhão e a prefeitura vai ter o recurso específico para poder executar. Então é possível. É possível que vereadores juntem emendas para resolver um problema. O senhor acabou de dar um exemplo de uma coisa que seria perfeita, né? Junção de 26 vereadores para cada um com seu pedaço destinar. Ou seja, todos se uniram no prol da sociedade, no prol da cidade. A cidade ganhou o trabalho deles, né? Era a melhor hora de separar essas diferenças. Né? Isso acontece, eu preciso testemunhar, isso acontece continuamente. Um exemplo, os hospitais aqui do estado de Sergipe, Hospital Cirurgia, Hospital Santa Isabel, São José, eles recebem constantemente emendas de todos os vereadores para poder ajudar a custear a saúde, a equipar, a melhorar a saúde da nossa cidade e do nosso estado. Então, isso acaba acontecendo constantemente. Falando nisso, acho que seria uma pergunta, mas acho que vira uma afirmação. Dessa forma, a gente consegue ver quanto que o vereador ele consegue mudar as vidas das pessoas, né? O Marco consegue. É gratificante muitas vezes a gente chegar numa comunidade e perceber uma comunidade que vivia sofrendo com a saúde, com um posto de saúde que não funcionava, e você conseguiu ser instrumento para aquele posto funcionar, para a saúde funcionar. Muitas vezes a gente é procurado por pessoas com parentes precisando de um procedimento médico que a gente consegue ajudar para que isso aconteça e depois receber os testemunhos de gratificação dessas famílias. Quantas coisas que no dia a dia a gente consegue ajudar a resolver e a gente acaba sendo um canal, um instrumento na vida das pessoas. É assim que eu enxergo. Em 2024, o senhor se candidata à segunda legislatura e é reeleito com 3.800 votos, 3.804 votos. Quase 800 do que a primeira, um aumento aí de 25% no número de votos. O senhor atribui a esse crescimento? Olha, toda eleição é eleição difícil. Essa eleição foi uma eleição desafiadora, porque numa reeleição você não tem mais o que propor. Você tem que apresentar o que você fez. Você tem que chegar lá e dizer assim, olha, eu fiz isso, o currículo é esse e eu preciso que você me dê mais uma chance para poder continuar realizando esse trabalho. Então, graças a Deus, nós tivemos essa nova chance e eu atribuo que a gente conseguiu essa nova oportunidade por causa da seriedade do trabalho apresentado. Nós fizemos muitos trabalhos. Nós temos cursos profissionalizantes, projeto social, gabinete no bairro. Foram muitos trabalhos que a gente fez em parceria com a população, fiscalizando, apresentando projetos importantes, e eu creio que tudo isso foi fundamental para que esse resultado fosse positivo. Nessa eleição nós tivemos uma boa renovação na Câmara. Isso pode ser também justamente isso, novos nomes mostrando o trabalho. E as pessoas, olha, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer receber. Nós temos, nessa questão eleitoral, nós temos dois fatores em relação às renovações. Nós temos, em parte, uma insatisfação da população que começa a perceber aqueles parlamentares que buscam fazer o trabalho certo e aqueles que não fazem. Então, essa renovação se dá em parte por causa disso. E, em segundo lugar, essa renovação se dá também porque em alguns bairros aqui da nossa cidade, infelizmente, aquilo que eu expliquei do poder econômico, de pessoas que ainda têm a cultura de não querer saber o que estão fazendo, mas apenas pensando no benefício pessoal. Então, tem muitos bairros ainda que esse tipo de trabalho funciona e a pessoa que está, o candidato que está mais preparado, ele consegue ter vantagem, isso ainda acontece, consegue ter vantagem em relação a outros, infelizmente. Mas é possível a gente sonhar em que o trabalho vai prevalecer em cima do poder econômico? É o meu sonho, Marco, é o que eu acredito. E eu estou sendo muito transparente aqui, porque eu acho que como a ideia é trazer à população o entendimento do cenário político, então eu estou, de fato, abrindo como é que as coisas funcionam no dia a dia. Mas, assim,
eu preciso registrar, nós temos muitos parlamentares sérios, competentes, que trabalham da forma correta e eu creio que em breve, muito em breve, a gente vai ter sim um parlamento, uma política cada vez mais formada por homens e mulheres de bem, trabalhando como deve acontecer. Você disse que tem um clima muito amistoso entre os vereadores. Mesmo assim, com todo o ambiente de trabalho, há uma relação boa, mas tem casos inusitados, engraçados, que acabam surgindo dentro. Acaba sendo um ambiente também leve, dá a impressão que ali é uma arena de guerra. Não, a gente tem um ambiente leve. A gente tem um vereador de Aracaju que ele é conhecido como Palhaço Soneca. Ele era palhaço, é palhaço mesmo de formação, profissão, já é vereador de vários mandatos e assim, toda vez que ele está no parlamento ele consegue deixar um ambiente muito tranquilo. Ele faz um trabalho sério, um trabalho competente, representa muito bem a sua comunidade, mas no dia a dia o jeito dele leve, brincalhão, sempre ele puxa uma brincadeira, sempre ele busca tornar um ambiente leve. Então, apesar das diferenças ideológicas, políticas, a gente consegue ter um ambiente amistoso, na maioria das vezes. O senhor hoje está na Comissão de Justiça, Redação e Ética. Isso. O que seria esse trabalho? O que faz essa comissão específica? Eu estou presidindo a Comissão de Justiça e Redação. Ela é uma comissão que busca analisar todos os projetos que passam pela casa. Não tem nenhum projeto que chegue na Câmara Municipal que não passe nas nossas mãos para que a gente possa analisar e verificar se é um projeto legal ou se é inconstitucional. Quando eu falo legal, não é legal bacana, não. É legal de legalidade. Se segue os ritos, os procedimentos, se é constitucional ou não é. Então, é uma responsabilidade muito grande. Esse é o papel dessa comissão. A Comissão de Ética, que eu também faço parte, é uma outra comissão que ela tem um papel de analisar as representações em face dos vereadores. Graças a Deus, nunca chegou nenhuma representação. Tudo tem acontecido com uma forma tranquila. Tipo, vai para a sala do diretor da escola. Exatamente. Né? É uma comissão que tem o poder de caçar o mandato de um vereador. E mantém a ordem na casa. Exato. Né? Que é bom por isso, porque tem umas casas aí que o negócio tá ficando feio. Mais se discute ética do que o trabalho, né? Verdade. É bom quando é mais tranquilo. E tem outras comissões, né? Eu vi pelo site da prefeitura, a gente vai lá e vê, né, o site da Câmara, comissões. Então, tem a comissão de educação. Como funcionam essas comissões? Nós temos comissões temáticas. Nós temos a de Justiça e Redação, que essa é, de fato, obrigatória, essencial para o funcionamento da casa. Nós temos as temáticas como a Comissão de Educação. Então, os projetos que são pertinentes ao tema de educação, depois que ele passa pela Comissão de Justiça, que é aprovada a sua legalidade, aí ele vai para a Comissão Temática para que possa ampliar sugestão, ideias que possam ser acrescentadas naquele projeto. Nós temos a Comissão de Transporte. Então, os projetos pertinentes a transporte, quando passa pela Comissão de Justiça e é aprovado, ele vai para essa comissão temática para ver se tem alguma sugestão. Nós temos a Comissão de Saúde, os projetos pertinentes à área de saúde, ele passa por essa comissão, que tem poder de fiscalizar também. Então, se essa comissão recebe uma denúncia que em algum hospital está faltando alguma coisa, ela pode reunir os membros e ir lá, em nome do parlamento, em loco, verificar o que está acontecendo com as suas falhas. Todos os vereadores. Não, vai só a comissão. Se os outros quiserem ir, mas a comissão tem um poder específico. Então, vai lá, verifica, prepara relatório, se identificar problemas, pode convocar o responsável, o diretor aí na Câmara Municipal para prestar esclarecimento. Lá no início, o senhor falou dos 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Nessa hora, o judiciário do município, existe a lei, o executivo não está executando, ele pode ser acionado pelo judiciário pelo não cumprimento da lei que determina que ele faça? Pode, com certeza. Nós temos uma lei que não está sendo aplicada pelo executivo. A gente pode solicitar à Câmara Municipal que notifique o executivo aplicar essa lei. Se isso não acontecer, a gente pode entrar com ação judicial em nome do parlamento para que o executivo uma obrigação de fazer, um exemplo, para que o município ele seja obrigado a cumprir aquela lei já aprovada ou justifique os motivos do não cumprimento até o momento. Outro fator, a Câmara de Vereadores também regula o uso do dinheiro do município, né? Exatamente. A gente fiscaliza. Fiscaliza. Exato. Se
se as licitações foram cumpridas de acordo com a lei, se o dinheiro foi repassado corretamente. E quando há a percepção de que há alguma coisa errada, aí vocês fazem uma denúncia oficial, regulamentar sobre isso. Deixa eu trazer uma explicação sobre como funciona o orçamento do município para que todo mundo possa entender. Nós temos, primeiramente, 3 leis, basicamente, que regulam o orçamento municipal. Nós temos o plano plurianual. Esse plano plurianual, ele é aprovado no início de cada legislatura e vai regular os próximos 4 anos. Então, a prefeita Emília, ela ganhou agora, ela envia para a Câmara Municipal esse plano plurianual, que são as estratégias e os projetos para os próximos 4 anos, o plano de governo para a cidade de Aracaju. E ali tem orçamento, estratégia, diretrizes, pronto. Ela manda para a gente. Mais à frente, daqui a alguns meses, ela manda a lei de diretrizes orçamentárias. Então, é um planejamento dentro dos 4, do grosso modo, ela indica um planejamento que ela quer executar no ano seguinte. Então, olha, dentro desses 4, dessas ideias, para o ano seguinte, as diretrizes é cumprir A, B e C. É a segunda lei orçamentária que a gente avalia, dentro desse papel de orçamento. E terceiro, por fim, que a gente avalia, a gente analisa também anualmente, a lei orçamentária, a lei anual. Todo final de ano a gente analisa a lei orçamentária. Então, tentando ser didático, a lei de diretrizes ela é enviada apenas uma vez para os próximos 4 anos. O PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, é enviada todos os anos com as diretrizes para o ano seguinte, as ideias. E a Lei Orçamentária, ela é enviada também todo final de ano para poder dizer aquilo que vai ser possível realizar no ano seguinte. Então, assim, a Lei de Diretriz... Vamos lá, o PPA é a meta geral. A LDO é a meta para o próximo ano. E a lei orçamentária é o que é possível. Então, assim, a meta é essa, mas diante do orçamento, o possível só é esse. Aí a gente avalia a lei orçamentária para o ano seguinte. Então, o prefeito, ele vai precisar cumprir aquele orçamento. Voltando para a sua pergunta, se ele não cumprir aquele orçamento, a gente reprova a prestação de contas. Tá entendendo? Entendi. Ele vai fazer, vai cumprir e depois ele vai ter que chegar para casa e prestar contas tanto para a gente como para o Tribunal de Contas. Então, existe a fiscalização da Câmara e a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, se ele não cumpriu aquilo que estava no planejamento dos 4 anos, aquilo que estava no planejamento para o ano seguinte, se não cumpriu a lei orçamentária do ano seguinte, ele vai ter as contas reprovadas e vai ter sérios problemas judiciais. Seria a lei de responsabilidade. Aí né? ele ia ter problemas com a rede de responsabilidade fiscal, ia ter improbidade administrativa, ia ter várias coisas que poderiam trazer problemas para o mandato. O vereador se comunica com o deputado estadual, federal, senador? Sim, especialmente quando a gente fala, todos os vereadores são importantes, de qualquer município. Mas quando a gente fala de um vereador de capital, as pessoas moram na cidade. As pessoas não moram no estado. O estado compete todos, mas cada pessoa, cada indivíduo mora na cidade. Então, a interlocução do vereador com o deputado é fundamental. Porque quando a gente... Verba, né? Exatamente. Quando a gente vai falar dos problemas que são pertinentes ao estado, essa interlocução é muito importante. E aí a gente consegue ter interlocução com o deputado, com o governador, com o deputado federal, com o senador. Isso acontece na prática. Para a gente tentar fazer assim, um entendimento mais claro em relação à comunicação entre... A gente vai passar agora para os próximos anos de uma obra de infraestrutura dentro da cidade de Aracaju. É uma obra do governo. Isso. Mas como vereador, a Câmara tem que participar disso também, porque a cidade de Aracaju vai ser atingida por isso. Existe essa conversa? Isso. Como é que funciona? O governo do estado, ele tem competência para poder atuar em qualquer município. Então, o governo vai fazer uma grande obra, vou dar um exemplo, uma obra de Aracaju, Barra dos Coqueiros, uma nova ponte que vai ser construída. É uma obra que tem recurso exclusivo do estado
pronto. O nosso papel está ali só acompanhando, verificando se os requisitos legais estão sendo cumpridos, se não tem nenhum prejuízo ao meio ambiente, a gente consegue fazer esse trabalho. Mas especificamente acompanhar os recursos, aí cabe aos deputados estaduais. A não ser que tivesse recurso do município sendo aplicado também, que pode ser. Tem obras que pode ter recurso municipal e recurso estadual. Que é diferente dos dois. Exatamente. Aí a gente entra para poder acompanhar. Você citou a nossa atual prefeita, eleita agora, a doutora Emília, que ela veio da Câmara. Exato. E o seu vice também veio da Câmara. Isso. Vai ajudar essa legislatura porque eles vieram da casa? Ajuda. Nós estamos com um contato muito aberto, eu preciso registrar. Nós temos um diálogo muito aberto com a prefeita Emília Correia, com o vice Ricardo Marques, e eu sou um grande torcedor. Eles foram vereadores, foram nossos colegas de parlamento, fizeram um grande trabalho, e isso deu o cacife, isso deu a oportunidade para se tornarem prefeito e vice-prefeito. Então, eu estou na torcida para que eles acertem, para que quem ganhe com isso é a cidade de Aracaju, e confesso que nós temos essa facilidade de relacionamento, isso é fato. A executiva hoje veio do legislativo, então sabe como funciona tudo. Sabe. Nós temos um diálogo bem harmonioso. Indo para a sua segunda legislatura, quais os desafios que a cidade de Aracaju ainda tem na sua visão? Olha, hoje pela manhã eu estava na entrega de novos ônibus para a cidade, então hoje um problema que tem que ser resolvido, mobilidade urbana. Ainda Aracaju, como uma cidade de desenvolvimento, ainda a mobilidade urbana aqui ela é deficiente. Nós temos muitos ônibus ainda sucateados, então a nossa espera é que esses ônibus saiam o quanto antes do mercado e a gente tenha ônibus novos com o preço da passagem barato. Porque se você tem ônibus de qualidade, um preço atrativo da tarifa do ônibus. Tem muitas pessoas que deixam o carro guardado e começam a se locomover de ônibus, porque facilita a mobilidade urbana. Nós estamos hoje, salvo engano, com 300 patinetes elétricos e 300 bicicletas elétricas na cidade para poder facilitar a mobilidade urbana. Isso facilita. Você falou no instante de São Paulo, uma grande capital, uma grande metrópole. As pessoas se locomovem constantemente com esses patinetes. Então, Aracaju é uma cidade pequena. De repente, você tem alguém que trabalha no centro, que mora num lugar mais próximo, no lugar de pegar o seu carro, de ter que botar o combustível para poder sair. Você pega um patinete elétrico ali perto, vai trabalhar e volta. Deixa no estacionamento. E deixa no estacionamento, não vai pagar estacionamento, vai economizar muito mais do que se estivesse se locomovendo com o carro. Então, a mobilidade urbana é o primeiro ponto que tem que ser resolvido. Vereador, a gente tem dentro de Aracaju vários problemas. É uma cidade, 600, 700 mil habitantes. As bancadas da segurança, da saúde, da educação, pelo menos na Câmara de Vereadores, são atuantes. Tem uma atuação forte para... Olha, a única bancada oficial que a gente tem formada é a Frente Parlamentar Evangélica, que é uma frente que eu protocolei o projeto específico e sou o presidente também, acompanho, e a gente defende as pautas do interesse cristão, dos princípios e valores que a gente não abre mão. Então, nós temos essa bancada que atua ativamente. Nos demais assuntos, o que a gente acaba tendo são as comissões. A comissão que envolve segurança, a comissão que envolve saúde. Nós não temos aqui no Parlamento Municipal essas bancadas atuantes sobre os assuntos específicos. Nós temos, de fato, as comissões que acabam fazendo esse papel. Uma batalha para os próximos anos ainda vai ser essa questão da Aruana, do Mosqueiro. Nós temos aí um imbróglio, acho que a palavra é essa, um imbróglio jurídico, onde existe uma decisão judicial que traz a fixação de um ponto que a partir dali seria um ponto geográfico, a partir dali seria São Cristóvão, só que esse ponto geográfico não existe, ninguém sabe onde é e não sabemos quando isso vai ser concretizado. De outro lado, nós temos a comunidade, os moradores que não querem ir para São Cristóvão porque reconhecem que Aracaju é uma cidade em pleno desenvolvimento e querem os investimentos para as suas regiões. Então, a Câmara participa disso ou vai deixar judicializado? Como já foi judicializado, não compete nesse momento nós discutimos. Porém, nós temos uma situação, que é o plano diretor. Então, quando nós discutimos esse plano diretor, que isso vai acontecer muito em breve, aí de fato, quando a gente for discutir a revisão do plano, a gente vai discutir de fato o mapeamento, a lotação, o povoamento de cada região
beneficiando a nossa cidade. Nos planos de governo de todos os candidatos, quase todos os candidatos que eu tive acesso para a eleição à prefeitura, falava-se muito desse plano diretor, que está muito desatualizado. Exatamente. Para a gente esclarecer um pouco para quem está assistindo, o plano diretor define não só a parte geográfica, mas também onde tem hospital, onde tem escola, onde tem transporte, tudo isso, né? O plano diretor, ele é o mapa, ele é a base, ele estabelece as diretrizes e as regras de uma cidade. Se você tem um plano diretor desatualizado, você tem uma cidade que está crescendo sem regras e sem estratégias adequadas. Então, o plano diretor, ele vai dizer aonde é a área residencial, aonde é a área industrial, ele vai dizer aonde tem que ter hospital, ele vai dizer aonde pode ter igreja, aonde não pode ter igreja, aonde pode ter área comercial, aonde não pode ter área comercial. Então, se você tem um plano desatualizado, isso quer dizer que a cidade vai crescendo, vai sendo povoada de forma desordenada, desorganizada, sem respeitar as regras que foram estabelecidas há mais de 20 anos, quando nossa cidade era uma cidade. Aracaju, 20 anos atrás, era aquele negócio, aqui era só mato. Exatamente. Praticamente. Nós temos uma cidade que desenvolveu, cresceu absurdamente com um plano defasado, principalmente quando a gente fala de zona de expansão, da parte da Aruana em diante, que é uma área em plano de desenvolvimento. Então, se a gente não tem um plano diretor atualizado, nós vamos tendo uma área crescendo de forma desordenada e desorganizada, sem saneamento básico, sem nada básico acontecendo. Sem segurança. Exatamente. Tudo, né? Então, imagine, uma cidade vai sendo povoada. Não tem posto de saúde, não tem escola, não tem nada perto. Porque não tem um plano diretor obrigando aquela região ter escola, aquela região tem um posto de saúde, aquela região tem um hospital. Então a cidade vai crescendo de forma desordenada e desorganizada. Pastor, como eu diria assim, vindo da igreja, como é que a igreja, a sociedade cristã participa do mandato do Diego? Olha, como eu faço parte da igreja, eu sou membro, sou atuante, as pessoas participam do meu mandato constantemente, trazendo ideia, trazendo sugestão nas pautas de princípios e valores. E eu não abro mão. Tudo aquilo que é importante para a nossa fé, eu estou discutindo, eu estou defendendo. Quando a gente vai tratar de liberdade de crença, de liberdade religiosa, eu defendo essa pauta para que nós religiosos não venhamos sofrer com restrições aos nossos direitos já conquistados, já adquiridos. Então, as pessoas participam ativamente do meu mandato, tanto através de sugestão, como através de olhar e perceber. Ali tem alguém que não abre mão dos princípios, que não abre mão dos valores. Eu acabei de apresentar um projeto, eu vou ter uma reunião amanhã sobre o projeto de intervalo bíblico, e apresentei um projeto desse também parecido recentemente, para que nenhum estudante na rede municipal de Aracaju fosse impedido de expressar a sua fé num momento de intervalo curricular onde não está tendo nenhuma outra atividade obrigatória. Então, eu sou aluno da escola, eu estou ali num ambiente de intervalo que dura 20, 30 minutos, eu me reúno com mais 5 colegas e quero fazer uma oração. Por que esse aluno tem que ser impedido? Se ele está numa hora onde outros estão jogando bola, outros estão namorando, e ele decidiu ali exercer a sua fé. Então, o meu compromisso, a minha identificação, de fato, é defender esses valores, esses princípios. Uma pessoa muito ligada à igreja, tem momentos ali de discussões de projeto que você passa assim, falando, meu Deus, me guie. Onde é que eu tô? Quase todos os dias. Onde eu tô? Quase todos os dias. Tem momentos que a gente fica por um fio para poder perder a cabeça, e a gente faz, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda a falar as palavras certas, me ajuda a não perder a razão, a fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. A rede social hoje é uma ferramenta indispensável em quase tudo. Quase todos os setores que a pessoa tem que ter uma rede social. Como o senhor administra ela para o seu trabalho? Olha, minha rede social, ela é muito atuante, representando e demonstrando aquilo que a gente faz. Eu tenho uma equipe de comunicação. Que cuida da minha rede social, que apresenta os vídeos, as estratégias, que monta a estratégia de fala. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre anistia. Então, foi um vídeo produzido com nossa equipe, onde a gente faz o roteiro, onde a gente discute o que vai ser falado. Então, eu tenho uma comunicação, uma equipe que cuida aí do nosso Instagram, da nossa rede social.
Aí foi interessante. Esses dias uma pessoa falou, poxa, pastor Diego, você deixou de me seguir no Instagram. Aí eu falei, não fui eu não. Alguém da minha equipe mexendo, atualizando alguma coisa, deixou de te seguir. Não sou eu não, porque eu tenho uma equipe que cuida de minha rede social. E ele funciona também para prestar contas, né? Falar principalmente isso. É o ambiente adequado para você demonstrar o que você tem feito. Porque a grande verdade é que as pessoas não têm o hábito de entrar na TV Câmara para poder assistir na televisão o que está acontecendo. As pessoas vão na rede social. Então, ali é a sua apresentação, é a oportunidade de fato de prestar contas. Será que funcionaria se a gente sugerisse aos políticos, pelo menos usasse os stories para ser o diário? Olha, hoje eu fiz isso, Legal, hoje eu fiz isso. Legal. Porque a gente pode acabar seguindo e ver, olha, aquele cara que eu votei e eu tô acompanhando o que ele tá fazendo. Eu costumo fazer, eu tive até uma discussão com a nossa equipe da mídia, com o Efraim, que cuida da nossa comunicação, sobre o nosso relatório mensal. Eu sempre faço, no primeiro mandato eu sempre fazia o relatório semanal ou o relatório mensal de tudo que a gente fez. Então, além de tudo que era produzido diariamente, mensalmente eu fazia um relatório. Ó, esse mês aprovamos projeto tal, fiscalização tal, aquilo que era mais importante a gente buscava prestar conta, porque se eu sou um servidor do povo, eu não tenho mais que obrigação de prestar essas contas. Hoje um terço dos vereadores da Câmara tem menos de 40 anos. Será que a gente está vendo a renovação do quadro político? Estamos, a cidade e o estado de Sergipe está passando por essa renovação. Nós temos um governador jovem, o governador Fábio Mitidiero, ele tem menos de 50 anos, então é um governador jovem. A prefeita é uma prefeita que ela tem esse espírito muito jovem. Não vou falar da idade, que eu não conheço particularmente, mas a Emília, ela demonstra essa juventude e, paralelamente a isso, nós temos de fato novos nomes crescendo e se destacando no cenário político do nosso estado. Está tendo essa renovação geral. Será que isso é uma esperança que, em cima até do que a gente está fazendo hoje aqui, iniciando essa série, de atrair os jovens para a política, Com para certeza. entender a política? Com certeza. E com todo respeito a todos que já tiveram nesse cenário, os anos vão passando e as ferramentas vão aumentando, as oportunidades vão aumentando e a gente acaba tendo pessoas com um preparo especial. Não vou dizer mais preparado dos que já passaram, que a preparação não é apenas estudo, mas estou dizendo que nós temos hoje políticos com mais ferramentas, com mais oportunidades, mais atualizados para profissionalizar cada vez mais o nível do trabalho que é realizado. Aracaju completou 170 anos no último dia 17. Como vereador, o senhor pretende... que cidade o senhor pretende entregar no final dessa legislatura? Olha, a minha missão, Marco, é ver de fato, primeiro, defender de forma muito coerente, de forma muito responsável os meus princípios e valores. Então, eu quero ver Aracaju respeitando os valores cristãos, um Aracaju onde a família é respeitada, onde a família é a base da sociedade. Então, esse é um propósito que eu tenho, ser ali um instrumento para que as pessoas possam ter esse acesso à palavra de Deus e não tenham seus direitos violados. Eu quero ver um Aracaju onde a gente tem uma saúde de qualidade, onde o pai e a mãe de família possam ter uma assistência médica gratuita como deveria ser. Um Aracaju onde a mobilidade urbana funcione de verdade. Um Aracaju onde a segurança pública continue melhorando, como já está melhorando, então que isso aconteça constantemente. A minha missão é ver a cidade crescer, se desenvolver e dizer assim, Deus me deu a oportunidade de ser um instrumento para poder colaborar com esse crescimento. Isso te motiva a continuar na política? Com certeza. Me motiva a continuar trabalhando e continuar sendo esse instrumento. Lá no início você falou da vida de um vereador que atua segunda a sexta, mas dá para conciliar a igreja, a família, o trabalho, a política 24 horas. Tudo isso é possível por causa do propósito. Eu lá no início falei sobre o servir como pastor, o servir como advogado e o servir na missão política. Isso só é possível porque esses propósitos se comunicam. Se eu fosse chamado para um outro propósito que não fosse o serviço, não daria certo. Só é possível porque tudo está se comunicando. Podemos imaginar o pastor Diego em voos mais altos? Se Deus quiser. Eu recentemente ouvi uma pergunta dessa do meu pastor sobre sonho e eu disse para ele assim, meu propósito que eu peço a Deus é que eu seja um instrumento que eu faça a diferença onde eu chegar, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Assembleia Federal, no cargo executivo, eu quero ir para poder ser um instrumento e fazer a diferença.
Diego, para encerrar, uma pergunta muito íntima. Como um vereador, tem aquela sensação de dever cumprido quando um estranho, um cidadão, chega e encontra um político e fala parabéns pelo serviço que você está prestando? Eu já recebi em algumas oportunidades palavras como essa e o sentimento é de gratidão a Deus. A gente se sentir, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, as pessoas estão reconhecendo a importância desse trabalho e é nisso que eu quero continuar, nesse propósito, nessa missão, que eu quero continuar, não quero me perder. Então, de fato, quando a gente consegue ter esse feedback, esse retorno, que a gente percebe que a gente está sendo um canal, um instrumento de bênção, isso é muito importante. Eu sempre pergunto aos meus convidados a mesma coisa, para a gente ficar dentro do tema do Bem Temperado Podcast. O Diego, esquece vamos deixar o pastor, o vereador. O Diego, tem uma comida, um prato que mexe contigo, é uma lembrança sentimental, é o seu predileto? Olha, eu sou muito chegado em massas. Então, Marco, minha mãe, ela sempre foi muito boa em fazer uma lasanha deliciosa. Então, a lasanha da minha mãe me remete à minha infância, macarronada. Então, tem uns pratos para mim que são pratos importantíssimos, que mexem comigo. E tem alguma coisa que eu não como por nada nesse mundo? Hã? Tem alguma coisa que eu não como por nada nesse mundo? Olha, deixa eu pensar se tem alguma coisa que eu não como por nada. Eu não gosto de passas. Tudo na vida passa, menos a uva passa. Não gosto de passas, não gosto. Agora, no fim do ano, eu brinquei com a família, dizendo assim, olha, quem colocar uva passa na família, eu tiro do grupo. Nossa, botar lá naquele arroz da ceia de Natal, eu vou tirar do grupo. Não sei de quem foi essa ideia, eu não gosto. Não gosto. Pastor, a gente teve aqui o início desse projeto do Bem Temperado de mostrar, fazer com que as pessoas, principalmente nós brasileiros, tenhamos que passar por uma revitalização do entendimento do que é política. Acho que é um papel que eu, particularmente, uma coisa muito pessoal de contribuir. Trazer, primeiramente, um vereador para a gente mostrar o trabalho de um vereador. Vocês entenderem isso, reconhecerem isso e acompanhar, participar mais. Ele é um representante da sociedade. São 26 que estão em Aracaju, vai depender da cidade, tem mais ou menos. Mas participe, vá lá, acompanhe o trabalho do vereador. Seja atuante como cidadão, você faz parte desse processo. Então, recebeu o Diego aqui, contar o trabalho da segunda legislatura dele, estamos iniciando a segunda, e conhecer o dia a dia do vereador faz com que você entenda e, quem sabe, desperte em você a curiosidade de ir lá. Vá um dia lá conhecer a Câmara de Vereadores. Você sabe onde ela fica, por exemplo? Vá lá visitar. Procure, não tem nenhum, aborde um. Oi, tudo bem? Quem é o senhor, a senhora? Prazer, o seu vereador? Ah, que legal, vou acompanhar. Acho que é muito importante, porque quando a sociedade ela entende a sua importância, você como cidadão dentro dessa sociedade, você transforma a sociedade. Acho que esse é o nosso papel. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu e entender um pouco disso, né? Olha, eu quero desejar primeiramente que Deus abençoe sua vida, a sua família, dizer que sem Ele a gente não é nada e nós, enquanto cidadão, aonde a gente estiver plantado, aonde Deus nos der a oportunidade de estar, a gente tem que buscar fazer a diferença. Busque fazer a diferença. Busque ser um instrumento onde Deus te colocar, que dessa forma você vai estar contribuindo para uma cidade cada vez melhor. Deus abençoe sua vida. Recado dado e agradecer. Muito obrigado, pastor e vereador Diego Fortunato, porque a gente conheceu um pouco mais do trabalho do vereador. Conheceu quem não conhecia, agora conhece um jovem legislador da cidade de Aracaju e o trabalho dele. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. O projeto do Bem Temperado, a gente conseguiu atingir as esferas que compõem as decisões das pessoas. E agradecer, como eu sempre falo no final da entrevista, agradecer nossos patrocinadores, a Tioli, a Casa da Música, que estão sempre com a gente, isso é muito importante. Agradecer a sua audiência. Gostou dessa entrevista? Deixa seu comentário, se inscreva no canal. Conheçam a rede social, deixei a rede social do vereador e pastor Diego para vocês conhecerem o trabalho e acompanhem outros também. Vai lá, descubra no site da Câmara e cada vereador conheça o trabalho de cada um.
Espero que tenham gostado. Encontro vocês na próxima entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Obrigado.